Olá, meu nome é Glaucia Nácia, eu sou advogada. Estamos aqui no canal Posso Processar para falar um pouco sobre Roma Antiga. Nós estamos aqui no pátio do Fórum Romano, onde eram feitos os encontros dos magistrados, dos políticos, dos senadores. O Império Romano foi um dos maiores da história da humanidade e durante a sua história tiveram diversos tipos de governos, monarquias, oligarquias, inclusive democracias. O direito romano é tido como fonte histórica para muitas das legislações ocidentais e o Brasil é uma delas por causa de seu passado de colônia portuguesa. A sociedade romana era uma sociedade muito citatina, muito urbana. Então, por exemplo, o direito de servidão tem origem no direito romano. Muito da vida cívica pública atual advém de certos rituais, de certas maneiras de se efetivar a democracia. Em Roma, nem todo mundo era cidadão. Geralmente, o título de cidadania era junto com o título de propriedade. Se a pessoa tinha propriedade, a pessoa tinha direito de votar e a pessoa tinha direito de ir à guerra. O Império Romano era muito baseado na questão da guerra. Para um homem era também honroso você participar da guerra. Outra coisa também importante do Império Romano era a sua capacidade de flexibilização. Eles eram muito eficientes em conquistar na guerra certos territórios e depois aglutiná-los ao Império Romano. Então, por exemplo, eles conquistaram os gregos e depois incorporaram a cultura helenística para si. E, por exemplo, eles conquistaram o Egito e permitiram que aquele território continuasse com as suas próprias práticas culturais, mas eles eram dominados pela legislação romana. Isso queria dizer que a pessoa tanto tinha que pagar impostos, como a pessoa podia pleitear perante as instituições romanas certos direitos. O Fórum Central de Roma agregava elementos econômicos, sociais e religiosos. Aqui era onde se encontravam os senadores para deliberar sobre o Estado e orçamento. Também havia muitos templos aqui de divindades e também as assembleias populares, na qual discutia-se assuntos cívicos. Aquela dali é a Cúria. É lá que se encontravam os senadores romanos. O Senado era um órgão importante porque lá eram promulgadas as leis, deliberadas questões sobre a administração do Estado e efetivadas as autorizações para participar de guerras. Esse edifício é um dos mais bem preservados, que depois da queda do Império de Roma, a igreja se apropriou do edifício. Inclusive, muitos historiadores sustentam que um dos motivos pelos quais a Igreja Católica é tão forte foi porque ela se apropriou da infraestrutura criada pelo Império Romano após a queda do Império. Ali atrás estão as ruínas do Templo de Saturno. O Templo de Saturno foi um dos primeiros construídos aqui no Fórum Romano, no século V a.C. Saturno, dentro da mitologia, ele é o deus dos povos itálicos e ele remonta à Idade do Ouro, em que não havia crime, nem guerra, nem escravidão. Uma das repúblicas, para se diferenciar da monarquia anterior, utilizou esse imaginário e guardou dentro do templo o erário público, demonstrando como economia, política e religião estavam muito imbricadas. Esse é um breve relato, só para mostrar um pouco, mas se vocês quiserem alguma coisa com mais densidade historiográfica, a gente vai deixar alguns textos de referência na descrição do vídeo. Gostou? Curta o nosso vídeo. Um abraço.